Esses tópicos, calendário 2021, e o tópico 3, que eu já estou extra pauta colocando aqui, eu vou pedir ao nosso colega João Bosco Argolo, primeiro que é ele quem sempre tem feito os calendários, às vezes eu dou uma pequena ajuda, e depois, na resolução do Conselho Nacional, ele é a pessoa mais indicada para falar sobre o assunto. Como presidente do Conselho Estadual de Educação, ele tem tido contato com essa instância do Conselho Nacional, como também da Confenem, o que é que se discute em relação a essa resolução do Conselho. Janaína, do Interativo, disse que continua sem ouvir. E se esse for o programa de mais alguém aí, por favor, sinalizem. Janaína, algumas pessoas estão dizendo que estão ouvindo normalmente. Me ouvem vocês todos? Sim. Positivo. Sim. Então, Janaína, sim, talvez fosse interessante, ela não está ouvindo aí. Inicial aí. Se ela... Janaína. O Bosco, por favor, no chat aí, coloque para a Janaína, se ela puder, já que ela não está ouvindo, se ela puder sair e entrar de novo. Ok, obrigado aos que estão se manifestando. Boa tarde. Aqui, professor Jairton, tudo tranquilo? Altemar, estou vendo aqui o pessoal. Valquíria, Meire, Ana Márcia, Mário Jorge, eu estou cumprimentando os que eu estou vendo aqui, viu? Enfim, então vamos dar início à reunião. O nosso colega Aldenes está ajudando. Aldenes, eu peço que você, por favor, grave a reunião. Queria que você sinalizasse... já está gravando, ok. A gente vai para Carlinhos e depois ele disponibilizar para quem quiser. Então, vamos começar a reunião com o tópico 1, o plano de retomada do governo. Na semana passada, nós fomos convidados a participar desse comitê que está discutindo, analisando, não como membro, mas como convidado. E aí eu queria compartilhar com vocês a apresentação que o Marcel fez lá. Ele é superintendente da Casa Civil e é a pessoa que municia o nosso governador com as informações estatísticas. Então, ele aí fez uma apresentação e eu queria compartilhar com vocês essa apresentação. Vou tentar colocá-la aqui. Só um segundo. Só um instantinho, viu? Estão enxergando aí a tela? Sim. 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 Estão enxergando, pessoal? Positivo, Reni. Ok, professor. Pessoal, vocês me escutam? Sim. Sim. Sim, escuta. Está aparecendo aí a tela? Sim, tudo muito bem. Ok. Sim. A apresentação deles foi mostrando isso aí, viu, pessoal? Foi da semana passada, de quinta-feira da semana passada. Só para que vocês tenham ideia, vou passar rapidinho dessa primeira parte, mas foram as argumentações técnicas científicas do grupo. Então, vocês estão vendo aí a curva, esse gráfico aí. Professor, a apresentação saiu do celular. Não entendi, como é? A apresentação saiu da tela, tá? A tela do seu celular.
Não, tá aparecendo a tela do Colégio Edial. Aí o Colégio Edial iniciou uma apresentação. Então, eu peço que o pessoal do Colégio Ediel feche a apresentação, senão vai atrapalhar. Fechou. Colégio Edial está apresentando ainda, não? Saiu. Já Já foi resolvido aí. Volte à sua tela. Reni, Oi. coloque agora a tela para ver se aparece. Tá, vou colocar de novo. Reni, já foi. Eu removi a apresentação do Colégio de Alta, certo? Já botou a tela, Reni, com os casos. Pode mostrar a sua. Ok. Está aparecendo aí o gráfico? Está aparecendo o gráfico, sim, já. Ok. Então vamos em frente. O gráfico está de minúsculo. Você tem que centralizar ele aqui, porque aqui ninguém vai visualizar, não. Eu não tenho como, Bosco. Rapaz, eu estou assistindo no iPhone e estou visualizando perfeitamente. Eu não estou visualizando, não. Reni, você cancela a apresentação e começa novamente. Pronto, perfeito. Espera aí. Pronto. Reni, agora está todo mundo. Você tirou, é só novamente. Tirei a apresentação. Coloque, por favor, aí a tela, você. E aí eu vou pedindo a você para passar, porque eu já vi que eu sou uma besta quadrada mesmo para essas coisas. Tem que aprender ainda aí. Por favor, Denis. Eu já tinha passado para o Denis. Então, se der alguma coisa errada, você apresenta. Parece que eu estava adivinhando. Quem tiver dificuldade, nessa não, é só Denis. colocar o celular na horizontal, aí vê o gráfico perfeitamente. Vocês estão vendo agora? Sim, estamos. Ok. Sim. Deixa eu ver no calendário do Amadeus. Esse calendário do Amadeus? Não é essa apresentação, não. Tá errado aí. Deixa eu mudar aqui rapidinho, um minuto. Certo. Professor Joaquim, tá vendo que não é só o senhor que se engancha com essas coisas? Tem uns que são metidos a sabido aqui que também se engancham. Agora sim. Pronto. Agora é só passando aí agora. Ok. Aí você vai passando, né, Aldente, por favor? Eu vou passando. Vai ficar pequenininho, mas... Olha, mas já dá para dar uma ideia a vocês. Nesse gráfico, em que eles colocam o gráfico de casos positivos, estou mostrando a vocês, para vocês entenderem que foi um estudo técnico-científico, não foi uma decisão tomada somente por um viés político, né? Estou entendendo, olha, houve uma subida lá no mês de julho, né? Chegou um pico lá de 1.311 casos. Aqui tem as semanas, a partir da semana 1, quando foi lá em março, até a semana 41, que foi a semana passada. Vocês podem perceber que nas últimas 3, 4 semanas, houve quase que uma estabilidade, mas com uma leve tendência a aumento. Estão vendo isso aqui? Aqui tem os valores que estão oscilando, 184, 156, 173. Passe aí, Aldente, por favor. Assim também como a proporção de casos positivos, eu não vou estar detalhando isso, apenas mostrar que foram vários gráficos que eles mostraram. Veja que uma pequena inclinação de subida aqui, pode passar o Denis. Aqui não está dando para perceber, mas tem uma tal de eu acho que é TR, o RR, é 1,02, que é aquele índice de reinfecção, né? O ideal é que fique abaixo de 1. Quando esse índice é abaixo de 1, significa dizer que uma pessoa infecta menos de uma.
né? 102, que significa dizer que 100 pessoas infectariam 102 pessoas. A tendência é diminuir, isso já chegou aí no patamar de 0,7 e teve esse pequeno aumento. Pode passar o Denis. Também, nas últimas semanas, o número de casos por dia, repare que ele vinha dando uma decrescida, aí chegou aqui a 14, 16 casos por dia. Passa o Denis. Isso são dados da semana passada, de quinta-feira. Aqui a tal da média móvel, eles colocam o seguinte, que essa média dessa linha azul que está aqui no meio, ela deve ficar no meio das outras duas. As outras duas são os limites máximo e mínimo. É como se ela tivesse que... eles usam o seguinte termo, ela tem que fazer como se ela fosse o queijo do sanduíche. Ou seja, tem que ficar dentro, aqui. E nessas últimas semanas, ela deu uma pequena saidinha. Pode passar. Aí tem a ver com a questão de internações. Passe. Não vou estar apresentando todos esses casos de internação, nem número, pode passar. Internações em UTI. Peraí, Aldenis, volte aí. Vocês estão vendo aqui que tem o total de internações em UTI, que chegou num patamar de 77, aí baixou, né? 70, aí aumentou levemente aqui, até na semana passada, que estava já em 73. Desapareceu, Aldenis. Então, eu estou botando para ficar ainda maior, fica melhor. Aí, Perfeito. agora ficou bom. Porque agora eu estou em 2 computadores. Então, é aquela tal história. Vinha baixando, 98, 86, 77, aí nas 4 últimas semanas praticamente estagnou, mas com uma pequena tendência à alta, pequena ainda. Pode passar? Deixa eu voltar aqui, Reni. Pode passar, o Denis. Estou passando. É porque ele não fica só se eu congelar a imagem. Meu óculos está me enganando aqui, não estou vendo nada, está tudo turvo. Deixa eu voltar. Está turvo ainda. Ele deu uma pequena oscilada. Só... Aldenis, tudo turvo, viu? Então, não, eu tô arrumando aqui, ele deu uma pequena oscilada. Eu tirei para botar novamente. A primeira parte da reunião, tanto os representantes do governo quanto os técnicos da Universidade Federal de Sergipe apresentaram essa parte estatística. Aldenis, tinha aparecido e depois desapareceu. O compartilhamento. É porque Lucas Santos, algumas pessoas eles estão meio que compartilhando. Tem uma telazinha aí que está no meio das pessoas. Mas não mais uma vez, aí agora todo mundo dá uma clique, vai ter a apresentação do colega. Tá bem pequenininho, para o tamanho da tela que aparece as pessoas. Eu vou tirar e colocar de novo, é porque o Lucas, ele apresentou a tela dele. Aí quando ele apresenta, alguém apresenta, aí ele some. Deixa eu pedir só para que ninguém apresente. Aldenis, aí. Pronto. Agora tá bom. Então, retomando aqui, ainda assim, ele fala de número dos internados. Passe adiante, Aldenis. Estou passando. Mais uma vez, sempre mostrando uma pequena estabilidade com leve tendência alta. Pode passar, Aldenis. Aqui os internados da rede SUS, pode passar. Internados da rede privada, também, mesma coisa, sempre o mesmo. Aí aqui o modelo de internações, no modelo de internações, a curva está no meio do sanduíche, está vendo? Pode passar. Aí vem o número de óbitos, que é um dado muito relevante, muito importante, passe. Como eu disse, dado da semana passada. Em outubro,
veja, olha, nos 8 dias de outubro, isso, como eu disse na semana passada, um total de 26 óbitos. Passe adiante. O que está dando, veja aqui a média de óbitos por dia, 5,6, 5,1, 5,3, quase uma estabilidade com a leve tendência. Ontem eu vi em algum tipo de boletim que no dia de ontem teriam sido 6 óbitos. Então está, né, mais ou menos nesse patamar aqui mantido. O diabo é que, se por acaso o número de óbitos em Sergipe, se ele passa de 5 para 6, há um aumento de 20%. Aí tem gente que, quando pensa assim, quando escuta que há um aumento de 20%, aí tem muita gente que se alarma pensando que é uma coisa absurda, mas, na verdade, às vezes representa o acréscimo de um óbito apenas. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês indica estabilidade, com essa leve tendência de subida. Pode passar o Denis. Assim, também, o número de óbitos que eles vinham contando, até 7, né, da semana passada. Dia 7 foi quinta-feira, que foi justamente o dia que teve a reunião. Então, onde eu vi ontem, um boletim aí, esses boletins que monitoram no Brasil todo, tinha um número de 6. Então, 6, 5, 6, está mostrando um quadro mais ou menos estável aqui no estado. Pode passar? Bom, saindo dessa parte de apresentação dos dados da pandemia, de internação, número de casos positivos, número de óbitos, eles aí passaram a falar propriamente sobre o que se tem hoje em relação à possibilidade de retorno das aulas presenciais de Sergipe. Passar, por favor. Eles analisaram sobre 3 aspectos. Primeiro, sobre o aspecto da legislação. Vá avante. Então, aqui, apenas para contextualização de todos que estavam participando lá da reunião, ele fala que na educação infantil, a Lei 14.040 dispensou o cumprimento dos 200 dias obrigatórios, e a resolução do Conselho Nacional de Educação, que o professor Bosco vai falar ainda hoje, ela dispensou a carga mínima de 800 horas sugerida pela LDB, isso na educação infantil. Não estipulou que carga mínima seria essa. A gente estava com a expectativa que eles pudessem levar em conta aqueles 60%, mas não foi flexibilizado, não foi, melhor dizendo, definido nada em relação a isso aí. Em relação ao fundamental e médio, a situação é aquela da dispensa dos 200 dias, mas permanece a obrigatoriedade do cumprimento das 800 horas. No ensino superior, o professor Sebastião, estou vendo ele aí, se por acaso, Tião, tiver alguma coisa que eu comente aqui que não estou fazendo leitura correta, porque está bem pequenininho, por favor, me ajude. Não serão obrigados a cumprir também os 200 eletivos, mas a carga horária prevista na grade do currículo de cada curso deve ser cumprida. Está bem pequenininho. A mudança não deverá trazer prejuízo aos conteúdos essenciais. Diminuiu mais ainda. Você me ajudar, aumenta mais. Diminuiu. Deixa eu tentar aqui dar uma ajuda. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Né? Aldênis, se clicar no mais aqui. Não é porque eu faço o contrário, é porque eu diminuo a parte externa para aumentar a interna. Bom, a mudança não deverá trazer prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. Além disso, fica estabelecido que as atividades pedagógicas não presenciais também serão admitidas para completar a carga horária. Possibilidade de antecipação da conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que respeitada a carga horária mínima de 75% do internato do curso de medicina e dos estágios curriculares obrigatórios dos demais. Possibilidade de ampliação da lista de cursos relacionados com o combate à pandemia. E, nesse aspecto, o Júnior Shoa, que estava presente lá, também fez uma defesa muito forte
da possibilidade, como solicitação do sindicato do nível superior, como a possibilitação do retorno das atividades, tanto administrativas quanto dos professores, e bem como a flexibilização para o encerramento desses cursos que tem a ver com a questão da área de saúde. Passe adiante, Aldêncio, por favor. O ensino técnico. Aluno de ensino técnico pode antecipar a conclusão dos cursos de educação profissional técnica nível médio que tem alguma relação com o combate à pandemia, com a condição de cumprimento de 75% dos estágios obrigatórios. Além disso, a possibilidade de junção dos anos letivos de 2020 e 2021, vou deixar para o professor Bosco comentar depois, esse aspecto que está presente na última resolução do Conselho. Ano suplementar, fica facultado ao sistema de ensino em caráter excepcional e mediante disponibilidade de vagas na rede escolar pública, possibilitar o concluído do ensino médio matricular-se para períodos de estudos flexíveis, presenciais ou híbridos, de até um ano letivo suplementar, no ano subsequente ao afetado pelo estado da calamidade pública. Mas isso é uma coisa voltada para o ensino público e não para a escola particular. Adiante, Aldenis. O ensino remoto, também isso vai ser comentado pelo professor Bosco. O Conselho Nacional aprovou a validade de ensino remoto até 31/12/2021. A norma vale para todas as redes de educação, do ensino básico ao superior, públicas ou privadas ou comunitárias, sendo que essa diretriz não é obrigatória. Em relação à avaliação, outro aspecto que eu já pedi ao professor Bosco para ele se deter depois, o documento flexibiliza a aprovação escolar ao permitir a redefinição de critérios de avaliação para a promoção do estudante. Recomenda-se especial atenção aos critérios de promoção nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Lembrando que isso ainda precisa, né, Bosco, da homologação do MEC. Vai adiante, Aldenis. O segundo tópico da retomada ele apresentou um panorama da retomada das aulas presenciais dos demais estados do Brasil. E isso nós estamos falando da realidade de até quinta-feira da semana passada. Então, 13 estados retomaram as aulas presenciais na rede privada, parcial ou integralmente, são esses que estão de azul. Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, a capital do Mato Grosso, Cuiabá, a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. 5 estados autorizaram o retorno das aulas presenciais na rede privada e não definiram a questão de parcial ou integral. João Pessoa, com a data do dia 13 de outubro, Santa Catarina também, Minas Gerais, 19 de outubro. Pernambuco, dia 6 de outubro, semana passada, e Piauí, 22. Mas eles, em princípio, tiveram esse retorno suspenso por decisão judicial. Só que em Pernambuco, essa suspensão já foi derrubada. Então, o retorno do ensino médio. Pernambuco foi em ensino médio. Já garantiu o retorno. Piauí, eu confesso que não sei como está. Nossos estados ainda não voltaram com as aulas presenciais da rede privada. Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Paraná, Roraima, Rondônia, Roraima e Sergipe. Passe adiante, Aldenis. Na rede pública, 4 estados autorizaram o retorno, 6 retornaram e ainda estão com problemas judiciais, e a grande maioria dos estados, 17, esses de vermelho, não retornaram, não definiram ainda o retorno. Adiante. Aí eles colocaram o seguinte, a primeira tendência de retorno que tem sido vista em outros estados aí, retornar pelos mais velhos, ou seja, pelo terceiro ano do ensino médio, né, os anos finais da educação básica. 12 localidades, entre estados e capitais, fizeram o retorno, a escolha por esse caminho. Aí aqui tem alguns argumentos pró, alguns argumentos contra, que eu não vou entrar nesse detalhe. Outra tendência é voltar primeiro os alunos mais novos, da educação infantil, berçário e anos iniciais. Em 5 localidades foi feito o retorno por essa opção. Também tem argumentos a favor e tem argumentos contra. Isso eles estavam apresentando o que existe hoje no Brasil. Adiante, Aldenis.
Outra tendência é retornar primeiro à rede privada. Em 13 localidades, a rede privada se descolou da rede pública e voltou antes. Portanto, não é novidade a possibilidade do retorno da rede privada sem o retorno da rede pública. Em outras 5 localidades, o retorno da rede privada foi em conjunto com a rede pública. Adiante, Aldenis. Outra tendência foi o retorno com 50% da capacidade das salas de aula. Isso aqui aconteceu em 8 localidades. E em 5 localidades, um retorno com menos de 50%. 35%, 30%, 25%, 33,3% ou 20%, menos do que 50%. Adiante. Então, o que eles colocaram como características comuns à retomada nos estados do Brasil foi comuns em todos eles: um retorno gradual, não voltar todo mundo de vez, um retorno segmentado, ou pelo terceiro ano do ensino médio, ou pelo pessoal da educação infantil, ou pelas pontas, né, como queira. O uso do ensino remoto continuando, você volta, mas dá a possibilidade da família escolher se quer continuar, que o filho fique em casa, remotamente tendo aula. Redução do número de alunos por turma, 50, 30, essa é a faixa. E com o uso de um protocolo sanitário rigoroso, isso comum em todos os estados que já retomaram as atividades. Adiante, Aldenis. E aí o terceiro ponto foi quando foi se avaliar a situação em Sergipe. Passe adiante. Em que eles apresentaram esses números que estão aí. Os alunos, estudantes em Sergipe, segundo eles, representam 27% da população. São 625 mil alunos de todos os níveis escolares, sendo distribuídos em 328 mil do ensino fundamental 1, 85 mil na educação infantil, 44 mil EJA, né, jovens e adultos, 76 mil no ensino médio, 81 mil no ensino superior. E aqui embaixo, pelas redes, 31 mil alunos da rede pública federal, 268 mil alunos na rede pública municipal, que abrange aí a educação infantil e fundamental, 150 mil alunos na rede pública estadual, que se envolve com uma parte do fundamental e com o ensino médio, e 175 mil alunos na rede privada. Então, eles apresentaram esses números para... Aí foi a fala do governador, quando ele disse que até o fato de ele flexibilizar, por exemplo, o retorno para a terceira série do ensino médio, ele disse que tem que se preocupar com a questão de logística de transporte, porque tem muito aluno do interior do ensino médio, mas que se serve do transporte público municipal. Essa foi a defesa que ele fez lá. Houve a possibilidade dos setores que foram convidados se manifestar. Então, uma aluna representante de uma associação, eu confesso que eu não lembro aqui que associação foi essa. Aldenis, pode fechar a apresentação. Obrigado por enquanto. Ela entregou nas mãos do governador um documento, onde nesse documento ela fez uma espécie de um pequeno resumo, dizendo que a Associação dos Estudantes não imagina que se possa fazer discussão sobre o retorno sem antes da estrutura de funcionamento das escolas, porque tem escolas públicas que nem pia e nem sabão tem. Como é que se pode pensar num retorno com falta de condições? Depois ela precisou sair, essa aluna, e aí depois a palavra foi dada à presidente do Sintese, que aí seguiu na mesma linha de cobrar do governo, e antes de qualquer discussão para a retomada, que o governo primeiro apresentasse um plano de reestruturação das escolas, enfim,
outros falaram, e no final o governador escutou todos, eu vou dizer já como foi a nossa intervenção, e aí ele jogou duro em relação a esse pessoal, dizendo que não ia admitir que se estivesse utilizando a pandemia para tentar reconstruir toda a educação pública de Sergipe, que tem décadas que estão com problema. Então, ele diz, não teve nenhuma escola na administração dele que não tenha sido entregue com todo o equipamento funcionando, mas eles entregam com 6 meses, está tudo acabado. E, numa outra conversa conosco, ele disse, até a colocação daqueles totem de álcool gel, eles têm medo de fazer, porque se botar na escola pública, no outro dia o pessoal leva para casa e some. Enfim, o professor, o representante da UNIT, Salmínio, fez uso da palavra, Júnior Shoa também fez uso da palavra, falando sobre as preocupações do ensino superior. Depois, o professor Vitor Hollenberg, do Grupo LIDE, também fez a defesa, e na nossa fala, nós já tínhamos tido uma audiência com o governador, nós reiteramos o documento que tínhamos apresentado a ele, com a solicitação, na semana que fosse definido o retorno, pelo retorno de duas séries. No nosso plano, a nossa proposta era retornar pelas pontas, retornar na mesma data o pessoal da terceira série do ensino médio e retornar a classe dos alunos de 4 anos de idade. Esse foi o nosso pedido. Logo na sequência, autorizar o retorno dos alunos do 9º ano, que estão terminando o Fundamental 2, e os alunos de 5 anos. Depois, na sequência, segunda série do ensino médio, 3 anos. Essa foi a proposta, porque na medida em que a gente conseguir fazer com qualquer pequeno grupo de alunos retorne, eu acho que aí a tendência, como alguns estados já está acontecendo, é um efeito cascata. É o pessoal começar a perceber da rigorosidade com que as escolas estão trabalhando o retorno de suas atividades, e aí, me desculpem, nós já tivemos a oportunidade de falar de forma muito incisiva com relação a isso. A FENEM não pode defender escolas que não queiram cumprir os protocolos de segurança biosanitária. Aí compromete todo mundo, entendeu? É aquilo que a gente disse, uma escola que não tem a condição, é preferível ela continuar esse finalzinho de ano fechada, se reestruturar, porque abrir com qualquer condição compromete, vai ter fiscalização, e aí aquelas que estão eventualmente fazendo certo podem ser prejudicadas, porque na hora de uma decisão de fechar, fecha tudo. Então, essa foi a nossa solicitação, e o governador disse que aquela reunião da semana passada não era ainda a reunião para se bater o martelo, por assim dizer. Ele iria receber todas as contribuições e, nesta semana, na quinta-feira, faria, então, a reunião para a eventual decisão sobre o que volta. Sempre ele coloca assim, não estou garantindo nada e tal, mas se volta, se é que volta alguma coisa. Então, nesta quinta-feira, nós deveremos receber novamente o convite porque a gente não é membro do comitê, a gente está convidado, receber o convite para poder participar, e mesmo sendo feriado na sexta-feira, feriado no nosso calendário da FENEM, mesmo assim que sai da reunião, eu coloco no grupo aí, orientando a todos qual é a decisão, porque isso é uma coisa que está uma expectativa muito grande por parte de vários, e até mesmo porque tem muita escola que precisa correr, né, para poder ajustar a sua estrutura a uma eventual liberação. A expectativa é essa, foi isso que aconteceu na reunião de quinta-feira da semana passada. Eu, antes de passar para o próximo tópico, eu abro a palavra aí para quem queira se manifestar a respeito disso. Reni, eu queria só dar uma palavrinha. Pois não, Júnior. Eu não tinha visto você, não. Júnior, se você quiser acrescentar qualquer coisa, viu, do que eu falei aí... Foi bem sucinto, você contemplou todos os tópicos, Júnior, eu só quero... Parece que está seu microfone está desabilitado.
Tá. Alô? Melhorou agora, Reni? Ah, sim, pode falar. É coisa bem rápida. É só para dizer, bom, é tudo da forma como você falou, eu acho que foi isso mesmo. É bom a gente estar ouvindo o governador, porque aí ele demonstra um pouco mais quais são suas intenções. Eu acho que a gente viu ali uma boa vontade agora de dar atenção às escolas como um todo. Tem um outro dado que se apresenta, que é dado meio apocalíptico, né? A gente tem que ter cuidado para evitar isso lá, que você sabe que você pode presenciar lá algumas coisas que, a depender de como se coloca, preocupa um pouco, porque pinta um cenário meio tenebroso, e não é isso que a gente está vendo nas próprias apresentações. Mas, enfim, é só que nesses encaminhamentos, se ele autorizar o retorno das atividades administrativas para que os professores possam voltar para as escolas, darem suas aulas usando a internet da escola, fazerem seus planejamentos de 2021, no caso da educação básica, voltar ao terceiro ano, segundo ano, e assim paulatinamente, eu acho que é um grande tento que a gente vai ter, né? No caso do ensino superior, o pedido é que volte a atividade administrativa e volte às aulas práticas, porque o aluno não está conseguindo concluir o curso por causa disso. Então, assim, é importante enviar aquele ofício novamente. O sindicato já estamos enviando hoje. É importante a FENEM também enviar da escola básica para que esse documento chegue lá em tempo de ser analisado para quinta-feira. Eu sei que você enviou a primeira versão em tempo lá atrás, mas como a gente às vezes conta com talvez uma não organização lá das secretarias, é importante esse documento ser reapresentado, né? Mas é só isso, as contribuições, né? Dar os parabéns aí pela condição lá que você teve e dizer que a gente está cruzando os dedos para nessa quinta-feira a gente ter alguma notícia boa com vista à reabertura na semana que vem. Só isso. Júnior, é só para lhe informar, na quinta-feira eu pedi ao Marcel para ele me encaminhar essa apresentação que ele fez. Na mesma quinta-feira eu mandei o mesmo documento, na própria quinta-feira, e ele já acusou o recebimento. Excelente. Veja, pode acontecer de chegarmos na quinta-feira e o governador dizer que repensou o PPP e que não vai liberar nada. Pode acontecer essa situação. Não é, inclusive, o que alguns interlocutores sinalizaram a gente, pediram uma certa reserva. Mas pode acontecer. E aí, se houver uma postura dessa natureza, não tenha dúvida que logo no começo da semana que vem eu faço uma convocação de nova reunião para a gente deliberar aquilo que vai fazer. Eu tenho conversado com alguns diretores, e aí é importante que vocês se manifestem, para a gente saber como é que pensam os diretores, né? Existe uma diretoria da FENEM, mas maior do que a diretoria é a Assembleia de Diretores. Eu já escutei de alguns diretores, e eu fiz questão, assim, até de me manter silente em relação a isso, que nessa atual circunstância, veja, viu, foi manifestação de algum diretor, não foi minha, não. Só estou aqui, também não vou personalizar, porque a intenção não é essa. De que, nessas atuais circunstâncias, para a educação infantil, era melhor que nem voltasse agora no final do ano. Por causa da confusão que vai se ter em relação ao retorno das aulas e ao período de matrículas que está se avizinhando. Eu não gostaria de abrir essa discussão, apenas de tocar nesse ponto aí, para que, na nossa próxima reunião, que deverá ser marcada para a semana que vem, a gente tenha um posicionamento. Estou falando assim porque, às vezes, a gente, por exemplo, eu estou apresentando uma proposta de retorno pelas pontas, como eu falei, no caso da educação básica, terceira série do ensino médio, junto com a turma de 4 anos, e, de repente, grande parte das escolas que trabalham com crianças nessa faixa da pré-escola podem estar com esse pensamento. Rapaz, nessa atual circunstância, é melhor a gente terminar o ano letivo. E aí, vem, por que é que eu estou comentando isso? E aí gostaria de que os colegas
também tivesse assim um pouquinho de paciência para escutar o professor Bosco no tópico 3 da reunião, porque a nova resolução do Conselho, a última resolução do Conselho Nacional de Educação, ela dá algumas possibilidades que a gente tem que discutir aqui em grupo. A gente vai, digamos, se apressar para fazer uma coisa que, estrategicamente, a gente pode ter uma opção melhor para a gente? Nesse momento, tudo é estratégia de discussão. É interessante voltar, de qualquer forma, a educação infantil agora. E aí o professor Bosco, eu estou fazendo essa provocação, essa antecipação, mas ele, quando for falar da resolução do Conselho Nacional de Educação, coloca as possibilidades que o Conselho Nacional de Educação apresenta para os trabalhos da educação infantil também. Bom, eu fiz essa abordagem para dar conhecimento aos colegas daquilo que foi discutido lá. Queria saber se mais alguém, sobre esse assunto da reunião que eu trouxe aqui, gostaria de fazer alguma intervenção para a gente seguir para o tópico 2 da reunião, que é começarmos a falar sobre o calendário 2021. Ainda sobre esse assunto, alguém queria se manifestar? Professor Reni. Pois não, boa tarde Luísa. a todos. É Luísa? É Luísa, exato. É porque o único nome que eu chamo, você não colocou aqui, tem Maria Coutinho, aí eu fiquei assim, Luísa, pois não. Sai Maria Coutinho, é Maria Luísa, aí sai Maria Coutinho. Veja bem, essa colocação, essa posição, eu não tive contato com você, não sei se a professora Valéria teve, né, com relação a essa situação da educação infantil, mas nós tivemos alguns contatos com pais de alunos, né, que fizeram algumas colocações, que nós temos praticamente 1 mês e meio, né, com relação ao término do ano letivo da educação infantil, considerando a possibilidade de redução das horas. E que eles acham que agora, essa altura do campeonato, não valeria mesmo a pena, entendeu? Esse retorno. Inclusive com colocações até de profissionais da área de psicologia, em termos de... Porque todo mundo já sabe que houve uma questão traumática. A gente vê as crianças... agora mesmo a gente fez um Dia das Crianças na escola, como eles sentem. Então, assim, na verdade, para eles ficarem 1 mês, né? Porque dia 15 seria a reunião, na outra semana o retorno. Então, vamos comprar novembro. O que aconteceria? Nós teríamos 1 mês e, depois disso, essas crianças, que temos 2 feriados, eu não sei dia, no final da República, essas crianças voltariam para suas casas, né? Quer dizer, nós teríamos encerramento do ano letivo. Além dessa questão, há a questão também da matrícula, né? Porque essas crianças, principalmente o Infantil 5, que vai, no ano que vem, iniciar um outro nível, né? O fundamental. Então, os pais querem que também já esteja uma coisa concluída, uma coisa definida com relação à matrícula do filho no primeiro ano do fundamental. Então, eu também, como eu tenho uma neta que é Infantil 4, meu filho estava comentando, ela não vai voltar não, minha mãe, porque, veja, a gente já segurou tanto, e agora, por conta de 1 mês, deixar acontecer alguma coisa, não vale a pena. E acredito também que essa questão do retorno gradativo, gradual, se nós considerarmos 1 mês, as últimas séries vão voltar no final do ano letivo, para ter 1 semana de aula, 15 dias de aula. Eu não vejo muito fundamento, não. Obrigado, Luísa, por sua fala. A gente realmente é importante que a gente discute como é que os pais têm conversado com vocês a esse respeito, porque as colocações são as mais diversas, né? Possível. Eu tenho escutado muito disso também, viu, Luísa?
lá no Colégio Amadeuses. Tenho escutado muito disso. A gente também fez, a semana passada, 2 professoras do infantil, elas foram homenageadas por um grupo de mães, elas tomaram a iniciativa de fazer lá um drive-thru para parabenizar as 2 professoras. Não foi iniciativa do colégio, foi delas lá, e a gente viu realmente todo esse clima aí, mas a maioria muito grande dos pais com esse pensamento. Eu estou falando dos menorzinhos, porque a partir dos 6 anos, bem ou mal, os alunos estão tendo aulas não presenciais. Então, a carga horária tem a possibilidade de ser encerrada. Mas até os alunos de 5 anos da pré-escola estão com esse problema. E o pessoal diz assim, poxa, correr agora, no final do ano. Mas, assim, é importante a gente estar colocando as nossas opiniões, para a gente ter até um panorama, uma ideia de como é que pensam os pais e os diretores das escolas. Posso passar para o tópico 2 ou alguém ainda quer se manifestar? Bom, a gente vai ter a oportunidade de voltar a conversar sobre isso quando o professor João Bosco tocar no assunto da resolução do Conselho Nacional de Educação, porque tem muita coisa para a gente conversar a esse respeito. Como eu disse, para alguns que não escutaram no começo, ele não está na pauta, mas eu já estou imaginando que é o primeiro ponto extra-pauta no que ocorrer, seria também uma breve apresentação dos pontos mais importantes da última resolução do Conselho Nacional que o professor Bosco vai trazer. Professor Bosco, vamos passar para o calendário 2021. Aldenis, por obséquio, coloque lá, calendário 2021. Essa é uma proposta. Ao invés de a gente estar fazendo 2, 3, 4 propostas, a gente fez uma proposta. O professor Bosco vai apresentar essa proposta aos colegas e explicar que ela é uma proposta que pode ser mexida para caramba, entendeu? Mas é uma proposta inicial para se começar a pensar. Professor Bosco, com a palavra. Boa tarde mais uma vez a todos. Como o Reni já colocou, trata-se de uma proposta. Lembro que a flexibilização do número de eletivos se deu apenas para o ano de 2020. 2021, pelo que está posto legalmente, toda escola tem que cumprir 200 dias letivos e minimamente 800 horas. É por isso que temos essa proposta de calendário, considerando os 200 dias letivos. Na proposta, nós temos aí o início das aulas do ano letivo 2021, acontecendo no dia 25 de janeiro, que é uma segunda-feira. Consequentemente, nós vamos ter 5 dias úteis registrados aí no mês de janeiro, no mês de fevereiro, 17 dias, no mês de março, 22 dias, abril, 19, maio, 21... Devagar, professor Bosco, devagar. Lógico que isso a gente vai passar essa proposta para os colegas. Eu só queria alertar, Aldenis, volte aí, talvez seja bom você diminuir um pouquinho, Aldenis, para a gente ter a oportunidade de comparar aí. Vê se você consegue botar os 6 meses do primeiro semestre na mesma tela. Aí. Vocês estão percebendo que no mês de fevereiro, a gente botou aí um verdinho claro, no dia 6, que é um sábado letivo. Isso é uma proposta. Tem colégios que colocam mais sábados letivos, tem colégios que não colocam nenhum sábado letivo. Então, onde tem esse verdinho claro aí, é porque a legenda não está aparecendo aqui embaixo, é um sábado letivo extraordinário. A gente botou o dia 6 aí como uma ideia. Pode ser qualquer outro sábado, pode ser que não tenha nem sábado. Continue, Bosco, desculpe. Então, só complementando, nós temos aí contabilizados os dias letivos de segunda a sexta em cada um dos meses. Janeiro, 5 dias, onde nós temos o início no dia 25. Fevereiro, 17 dias, eu não estou contando ainda com sábados. Março, 22 dias. Abril, 19 dias. Maio, 21. E junho, 16. Fechando o primeiro semestre no dia 23 de junho. A CLT prevê que as férias
nós temos que resguardar 2 dias que antecedam o descanso semanal remunerado, que é o final de semana, né? Ou um feriado. Como aqui o descanso cai exatamente dia 27, então nós estamos respeitando aqui 2 dias, terminando o semestre no dia 23. Esse total do primeiro semestre vai fazer 100 dias letivos. Mas nós temos que utilizar alguns sábados. Os sábados, eles estão demarcados a título de sugestão no mês de fevereiro, dia 6, mês de março, dia 13, mês de abril, dia 17, mês de maio, dia 15 e mês de junho, dia 12. Sugestão dos sábados. Isso aí, evidentemente, que cada uma instituição, dentro do seu planejamento pedagógico, vai distribuir esses sábados. Fato é que nós estamos contando aí nessa sugestão com 5 sábados no primeiro semestre e 100 dias úteis, pegando de segunda a sexta. Então, as férias, nós teremos a previsão do início no dia 24 de junho. Aldênio, suba aí um pouquinho. Estendendo aí, por favor, suba aí um pouquinho para pegar o segundo semestre. Aí. Pronto. Começando aqui no dia 24 de junho, as férias, se estendendo até o dia 24 de julho. Retorno do segundo semestre para o dia 26, que é uma segunda-feira. No mês de julho, nós vamos trabalhar de segunda a sexta, 5 dias úteis. No mês de agosto, nós vamos trabalhar 22 dias úteis, considerando de segunda a sexta. Mês de setembro, 21 dias. Mês de outubro, 19. Mês de novembro, 20. E o mês de dezembro, 3 dias. 1, 2 e 3. Aí, no segundo semestre, nós temos como sugestão de sábados a serem trabalhados. No mês de agosto, dia 7 e dia 21. Mês de setembro, dia 18. Mês de outubro, o dia 9. Mês de novembro, o dia 20. Aí nós vamos ter um total de 80. Subamos um pouquinho para a gente ver esse quadro embaixo. Por favor, aí, pronto. Suba mais um pouquinho, por favor, pronto. Aí, ó, como vocês estão observando, no primeiro semestre, considerando de segunda a sexta, 100 dias. No primeiro semestre, temos que trabalhar 5 sábados, fazendo assim 105 dias úteis no primeiro semestre. No segundo semestre, considerando de segunda a sexta, temos 90 dias, sendo trabalhados aí mais 5 sábados. Então, 95 com 105, nós fecharemos exatamente os 200 dias letivos. Tá? Essa é uma proposta, é uma sugestão. Evidentemente que cada unidade de ensino vai tentar arrumar conforme o seu projeto político-pedagógico. Agora, como nós estamos querendo unificar pelo menos o início do semestre... Aldênio, suba aí um pouquinho. Como é? Não, pedi ao Denis para subir um pouquinho. Isso. E diminua ao Denis, para ver se consegue colocar todos os 12 meses na mesma tela. Diminua um pouquinho aí. Suba um pouquinho. Aí, suba um pouquinho. Para ficar os meses. Aí dá para ver. Pronto. Então, veja, aqui é uma sugestão de calendário. O que nós queremos assegurar, em se tratando de um segmento educacional, é que seja unificado o início do ano letivo, que está previsto aqui para o dia 25 de janeiro, o término do primeiro semestre está previsto para o dia 23 de junho, porque esse período de férias nós vamos fazer constar na nossa convenção coletiva de trabalho, os 30 dias. Não é? Então, pelo menos essas datas nós temos que assegurar. Ou seja, dia 25 de janeiro, início do ano letivo, término do primeiro semestre, dia 23 de junho, período de férias de 24 de junho a 24 de julho e retorno do segundo semestre no dia 26 de julho. Se a instituição resolve terminar
o ano letivo no mês de novembro, evidentemente vai ter que ampliar o número de sábados. Essa proposta, como todos puderam observar, exige que se trabalhe pelo menos 10 sábados, que serão distribuídos, consequentemente, por cada instituição. Apenas aí nós estamos dando sugestão de sábados a serem trabalhados. É ideal de que tenha, assim, uma unificação das unidades que pertencem à rede particular, porque se um pai tem filhos em mais de uma instituição, isso fica mais fácil de administrar dentro de uma logística, né, de traslado de uma escola para outra, aquele negócio todo. Então, eu acho que é uma sugestão que nós estamos dando para a discussão. É isso. Professor Boto, eu só queria chamar a atenção dos colegas que existem algumas datas que em 2020 não foram tão problemáticas de imprensar. E em 2021 elas acontecerão em maior número. Se não, vejamos, nós temos o dia 3 de junho, que é Corpus Christi, que é uma quinta-feira. Muita escola toma a decisão de imprensar a sexta, quando acontece isso. O dia 4, no caso. No dia 7 de setembro, é uma terça-feira. Aí teríamos também a possibilidade de imprensar a segunda-feira, dia 6. No dia 12 de outubro, para o ano que vem, seria terça-feira. Dia 11 também, alguns poderiam imprensar. O dia do professor, dia 15, como é sexta, permanece na sexta. Dia 2 de novembro, terça-feira. Outra segunda-feira, possivelmente, a se imprensar. Há alguns anos, a FENEM já deliberou que não vai partir da FENEM imprensar essas datas. Que aí cabe a cada escola tomar essa decisão. O calendário oficial da FENEM não prevê imprensar. Se uma escola resolver imprensar, ela poderá fazer isso daí, é de livre-arbítrio das escolas. Obviamente que vai ter que compensar isso de alguma maneira, ou terminando o ano letivo mais tarde, ou utilizando mais sábados. Alguém pode perguntar o seguinte, mas como é que neste calendário desse ano de 2021, a gente está terminando 3 de dezembro e está utilizando 10 sábados? É porque também a gente está começando mais tarde. A gente está começando dia 25 de janeiro, coisa que nos anos anteriores a gente tem começado um pouco antes. É por isso da necessidade de utilizar mais sábados e mesmo assim terminando no dia 3 de dezembro. Eram essas as considerações que eu queria fazer. Está aberta a palavra aí para quem quiser tirar alguma dúvida ou sugestão. Reni, é a Roberta do CCPA, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Roberta? Não, como sugestão, eu estava olhando aqui, no mês de outubro, Sim. Será que seria possível, já que tem o feriado do dia 12 de outubro, na terça-feira, e o feriado do professor, dia 15, na sexta, a gente comemorar o feriado do professor, dia 11, né? Porque aí já ficava um feriadão, entendeu? Já ficava o imprensado, e aí a gente não precisaria parar no dia 15 de novo. É uma sugestão aí que a professora Roberta está dando. Inclusive, nós conversamos até esse ano sobre esta situação que poderia também ter sido contemplada agora, né, no ano de 2020, que não foi. Quando a gente discutiu ano passado, a gente não imaginou pegar esses 2 feriados de outubro e juntar para ter um final de semana só, mas é dada aí a sugestão da professora Roberta e gostaria de ouvir os colegas. Que, inclusive, viu, Reni, como trata-se de uma Assembleia Geral, a Assembleia pode deliberar, né? Tem poder de fazer esse encaminhamento. Tem, porque na pauta consta análise do calendário de 2021. Se não tivesse, não poderia, mas como foi colocado na pauta, o que for deliberado aqui pode se tornar oficial. Todo mundo, a maioria está colocando que gostou da sugestão. Tem uma pessoa, a professora Denise, prefere que seja no dia, comemorado no dia.
Veja, este ano nós já não estamos comemorando o feriado no dia, por uma questão de acerto lá para trás, né? Que seria quando o dia do professor caísse numa terça, tem que puxar para a segunda. Quando caísse numa quinta, tem que puxar para a sexta, que foi o que aconteceu esse ano. Houve uma pergunta muito boa de alguém aqui que eu não identifiquei, mas, veja, essa data do dia 9 de outubro, como sábado letivo, é uma sugestão. Se a gente puxar, obviamente, o feriado do professor do dia 15 para o dia 11, aí não faz sentido a gente trabalhar o dia 9, o sábado, a gente aí bota outro sábado, entendeu? Coloca no dia 2. Pode ser no dia 2, pode ser no dia 23. Eu coloquei isso como uma sugestão, só para contabilizar. Mas não teria problema nenhum de a gente não dar o sábado letivo dia 9 e puxar o feriado do dia professor de 15 para 11. Eu, particularmente, gostei muito da sugestão de Roberta, mas quero ouvir os demais colegas aí se manifestar. A gente está discutindo isso daqui... Se manifestando aqui, está acatada essa sugestão de Roberta, viu, Renê? A maioria está acatando. Olha, gente, eu também aprovo a posição de Roberta plenamente, viu? Certo. Não havendo manifestação, coloque em votação oficial, Renê. Eu vou colocar em votação, mas... Aí vai... Só para quem for contrário. Só para quem for contrário. Hein? Se não houver manifestação contrária, é aprovado na Não, já teve uma manifestação que preferia que fosse mantido no dia 15, que é o dia do professor. Teve uma manifestação. Se mantém essa posição, é um voto contrário. A grande maioria está concordando com a sugestão da professora Roberta. A grande maioria. Oi. Renê, Pois não? eu acho que a sugestão da Roberta foi mais do que lógica, porque você parar num dia, parar 2 vezes, onde você pode conciliar para a segunda e a terça, é muito viável, é bom para o aluno, é bom para o profissional, é bom para todo mundo. Então, eu concordo, achei muito boa a posição dela. Então, meu voto é para conjugar, né? 11 e 12. Houve uma pergunta, deixa eu entrar no chat aqui para localizar, desculpe. Houve uma pergunta de Humberto Mota. E como fica o calendário de 2020? Professor Bosco. 2020, o número de dias letivos está flexibilizado. Não leva-se em consideração o número de dias letivos. Apenas a carga horária prevista na organização curricular de cada unidade de ensino, que tem que ser cumprida. Apenas isso. Então, nós não podemos, no calendário 2020, acompanhar esse quantitativo de dias letivos previsto na LDB. O que vai ter que se manter é a carga horária de 800 horas, né, Bosco? A carga horária mínima prevista na organização curricular de cada curso ofertado pelas instituições. As 800 horas é uma carga horária mínima, considerando lá a possibilidade de trabalhar 200 dias letivos, que equivale a 40 semanas, multiplicado com 4 módulos de 60 minutos, que vai fazer esse total de 800, é o mínimo. Mas a maioria das escolas trabalham com mais de 800 horas, pelo menos a rede particular. Logo, o que está oficializado é essa carga horária aprovada na matriz curricular de cada instituição. Ela tem que ser cumprida. Agora, como você vai distribuir no calendário de forma presencial ou virtual, ensino remoto, vai depender da programação que cada unidade de ensino venha a fazer. Por exemplo, tem instituições que trabalhavam 5 módulos de hora-aula, passou a trabalhar 6, ou ampliar num contraturno, para decompor essa carga horária mínima prevista na Professor Bosco, a escola Nossa Senhora da Conceição pede uma colaboração no sentido desse calendário 2020 ajustado, porque está com algumas dúvidas. Você depois poderia entrar em contato com o colégio para poder ajudar? Pode me procurar lá na federação, que eu terei o maior prazer de orientar.
Então, o pessoal da Escola Nossa Senhora da Conceição, por favor, quarta tarde ou sexta tarde, né, Bosco? Procurar o professor Bosco na FENEM, que ele pode ajudar. Porque eu tenho algumas reuniões, né? Eu tenho 2 reuniões programadas virtualmente nessa quarta-feira à tarde. É melhor na sexta. Na sexta-feira, né? Quem tiver alguma dúvida em relação ao calendário 2020, pode entrar em contato com o professor Bosco na sexta-feira à tarde, que ele estará para ajudar. Então, veja, ainda está em discussão o calendário. Quando a gente participa de uma reunião em que a gente pergunta quem é a favor e quem é contra, às vezes, a grande maioria dos braços levantados, a gente não precisa nem contar. A gente faz a votação assim, né, pela grande diferença. Aqui, grande diferença já a favor da proposta da professora Roberta. Aí, eu gostaria de que as pessoas que fossem contrárias, que preferissem manter o feriado no dia 15, se manifestassem, além da que já se manifestou, para a gente ter uma noção, porque em não se manifestando, vai ficar, assim, esses que acompanharam como maioria. Então, por favor, no chat, as pessoas que preferem que seja mantido o dia 15, na verdade, gostaria de ver a manifestação dos colegas, ou permanecendo no dia 15, ou concordando com a mudança proposta pelo professor Roberta. Muita gente já se manifestou, mas falta ainda muita gente também dar opinião. Nós vamos continuar conversando enquanto as pessoas podem ir fazendo dando as suas sugestões aí no chat. Uma coisa que eu queria comentar, eu acabei esquecendo. Quando eu falei a vocês que vamos aguardar essa semana a manifestação do governador, lógico que a gente, se por acaso a decisão dele for totalmente contrária aos nossos interesses, a gente precisa, na semana que vem, urgentemente, decidir, e numa assembleia como essa, encaminhamentos que nós vamos tomar. Eu já avisei a alguns dos colegas, parte da diretoria, que amanhã à tarde, às 17 horas, nós vamos ter também uma reunião virtual com a AMASE. A AMASE é a seção dos magistrados de Sergipe, juízes, marcadores, em que nós vamos apresentar o nosso protocolo, mostrando, então, a essa categoria que a escola particular de Sergipe, a escola privada de Sergipe, já tem um protocolo definido, treinado, com todos os seus colaboradores. O presidente da AMASE, doutor Roberto Alcântara, me recebeu na semana passada muito gentilmente, olhou o calendário, tem 2 filhos pequenos, um no Meipobé e outro no Espírito Santo, olhou, gostou muito, enfim, não garantiu que a grande maioria vá participar, porque ele disse, olha, a gente já está cansado de participar de webinar, de videoconferência. Eu acho que como todos aqui, né, estamos falando tanto que chega um ponto que a gente, né, eu fico imaginando os nossos alunos, né. Então, das pessoas aqui da diretoria da FENEM, que estão aqui presentes, eu queria que depois me dessem um alô no Zap, se tem oportunidade de participar desse momento aí, já fiz o convite a alguns, para que eu estou esperando que eles vão passar o link da reunião para mim, e aí eu distribuo para esses colegas da diretoria da FENEM que quiserem participar dessa reunião amanhã com os magistrados de Sergipe. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, o professor Bosco me corrija, mas a grande maioria absoluta é a favor da proposta da professora Roberta de trazer o feriado do Dia do Professor para o dia 11 de outubro. Então, a gente sacramenta isso aí como decisão majoritária dessa Assembleia. Só teve voto contra até o momento. Isso. E aí, agora, fica o restante do calendário. Vejam, viu? Mais uma vez, os sábados, eles são
exemplos fictícios, não é obrigatório, não. A data de início, dia 25, encerramento do primeiro semestre, 23 de junho, retorno, 26 de julho, e a data do encerramento, que está proposta aqui, é para um modelo de se trabalhar esses 10 sábados, mas é flexível para cada escola, que ela pode terminar no final de novembro, pode terminar um pouquinho depois de dezembro. Essa data final vai depender de como a escola vai trabalhar os sábados letivos. Mas, então, eu gostaria de saber se alguém do grupo tem alguma oposição ou gostaria de fazer alguma outra sugestão em relação ao calendário apresentado. Reni. Pois não. Apenas para poder orientar não só o Colégio Santa Terezinha, não, foi Imaculada Conceição, né, que está pedindo orientação, que eu vou receber na sexta-feira. Eu lembro aos colegas o seguinte: o calendário, como nós tivemos as aulas suspensas em março, e tivemos que conceder férias aos professores no mês de abril, 25 dias, e tivemos uma semana no mês de abril para uma formação dos professores, começamos as nossas aulas virtuais no dia 4 de maio. Todos esses dias têm que ser contabilizados, de 4 de maio até a conclusão do ano letivo, agora em dezembro ou novembro, quando fechar a carga horária mínima. Tá? Então, coloca-se lá no calendário 2020 todos esses dias que a escola está trabalhando virtualmente, de forma não presencial. Tá? Inclusive as escolas de educação infantil também. Porque eu daqui a pouco vou fazer um comentário, já até me antecipo, Reni, de que essas atividades que foram encaminhadas para os alunos, através dos pais, de forma virtual ou convencional, para que as crianças viessem a desenvolver em casa, elas serão integralizadas à carga horária da educação infantil, para efeito de cálculo. Não é? Essa é uma recomendação que está prevista na minuta de projeto da resolução do Conselho Nacional da Educação, e que nós iremos complementar essas informações quando estivermos regulamentando aqui o sistema do Estado de Sergipe. Então, tem que se preparar esse calendário 2020, contando desde o dia 4 de maio, os dias letivos, né? Tivemos os dias letivos, começamos em janeiro, o ano letivo 2020, paramos mais ou menos no dia 16 de março, por força do decreto do governo, concedemos um período de férias no mês de abril, de 25 dias, retornamos o ano letivo no dia 4 de maio, de forma não presencial. E estamos trabalhando até a presente data, e vamos continuar até fechar a carga horária mínima. É nesse sentido que deve ser elaborado o calendário 2020. Bosco, tem duas colocações aqui que eu gostaria de destacar e agradecer aos colegas pelas perguntas. Vitor Aloísio pergunta se é possível começar as aulas não no dia 25, mas no dia 18. Resposta, sim. Claro. A gente já flexibilizou também para as escolas essa data de início. Essa é a sugestão da FENEM, ok? Agora, o que não pode ser flexibilizado é o período de férias coletivas. Esse aí, como o próprio nome está dizendo, é férias coletivas. Então, o encerramento dia 23 de junho, no primeiro semestre, e o retorno dia 26 de julho, no segundo semestre, isso tem que ser mantido. Agora, a nossa sugestão é de iniciar dia 25 de janeiro. Se uma escola entende que, por exemplo, o Enem, ele vai ser nos dias 17 e 24 de janeiro, o Enem presencial. Tem o Enem digital depois aí, que é uma quantidade menor. 17 e 24. Várias escolas estão sendo, inclusive, cedendo seus espaços para a realização dessa prova. E até os próprios alunos do terceiro ano do ensino médio estarão tendo as revisões nesse período. Então, uma escola que não tenha ensino médio, por exemplo, pode se sentir mais confortável e começar
nessa data que Vitor Aloysio perguntou, do dia 18 de janeiro. Não há problema com relação a isso. Outra pergunta que foi feita pela coordenação do CJV, quando se fala em carga horária mínima, é a que consta na matriz curricular de cada instituição. Não é isso? Correto. Só que, para a educação infantil, é isso que eu disse, que o professor Bosco vai comentar, a resolução do Conselho Nacional de Educação flexibilizou o cumprimento dessa carga horária. O professor Bosco vai explicar daqui a pouquinho isso com mais detalhes. Eu não queria antecipar para a gente terminar primeiro essa questão do calendário. Tem outra pergunta aqui de Denise, com relação... O microfone de Antônio Bellarmino está aberto, está dando interferência. Fechou? Obrigado. Fecha, por favor. Aí, obrigado, Bellarmino. Denise faz a pergunta, com relação ao carnaval, caso não exista, se o período de carnaval, não houver carnaval e for decretado dia útil, obviamente que a gente vai ter que refazer esse calendário. Seriam 3 dias úteis que a gente ganharia, segunda, terça e quarta. Mas a gente não pode, nas atuais circunstâncias, já fazer um calendário pensando nisso. Se, por acaso, acontecer esse decreto de que não vai ter carnaval no Brasil, que vai funcionar como dia útil, já são os 3 dias de dezembro, que a gente puxa para terminar em novembro, entendeu? Mas agora, por enquanto, a gente não tem condição de fazer essa conjectura. Aí tem que esperar um pouquinho mais. A Ana Maria, ela pergunta quanto às matrículas, se tem uma data prevista e quais os procedimentos para as matrículas de 2021. Ana Maria, isso aí é do foro íntimo de cada escola. Cada escola tem o seu período de matrícula, de encerramento. Tem escolas que estão encerrando o ano letivo no final de novembro, tem outras que estão encerrando em dezembro. Então, em função dessas datas aí, a escola estabelece o seu calendário de matrícula e ela tem liberdade de fazer a matrícula convencional, a matrícula somente online. É cada escola que adota o seu procedimento. Agora, tudo isso daí tem que estar em concordância com o encerramento do seu calendário do ano letivo 2020. Fernanda pergunta se existe a possibilidade, no caso da educação infantil, de entrar no ano civil, no próximo ano civil. Fernanda, aí eu vou deixar para o professor Bosco, da hora que ele for fazer o comentário sobre a nova resolução do Conselho Nacional de Educação, ele vai tocar nesse ponto. Aguarde um pedacinho, por favor. Pessoal, igual ao leiloeiro aí, em relação ao calendário, vou bater o martelo, viu? Alguém quer fazer alguma outra sugestão de alteração? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Então, o calendário está aprovado, sem nenhuma oposição nem abstenção aí. Pelo menos os presentes assim se manifestaram. E agora... Aprovado com o dia 15, puxando isso para o dia 11. 11, exatamente. Feira, né? Isso. Professor Bosco, contando com a sua sempre constante capacidade de resumo, de ser sucinto, queria pedir aí que o senhor nos apresentasse quais são os pontos mais importantes em relação à última resolução do Conselho Nacional de Educação. Primeiro, para poder resumir os pareceres já publicados pelo Conselho Nacional que tratam da matéria e a minuta de parecer e resolução, eu chamo minuta porque não está aprovado ainda. É uma minuta de parecer e resolução do Conselho. Você não vai ler essa minuta toda para a gente? Não. Que vai regulamentar a implementação da Lei 14.040. Então, volto a chamar a atenção. Ainda há possibilidade de alteração. Hoje mesmo eu estive reunido com a Câmara da Educação Básica da Confenem
E foi um dos pontos levantados. Essa minuta tem possibilidade de ser alterada? Tem sim, tem sim. Então, nós estamos ainda na expectativa de que o Conselho Nacional oficialize, encaminhe para a devida homologação e publicação. Só a partir da publicação é que os conselhos estaduais e municipais e do Distrito Federal farão a complementação dessas diretrizes. Agora, para chamar a atenção de alguns pontos que são relevantes, vou começar logo pela educação infantil. A Lei 14.040, ela flexibilizou oficialmente o número de dias letivos e a carga horária para a educação infantil. E não estabeleceu quantitativo de horas para o cumprimento da carga horária do ano letivo 2020 da educação infantil. Não estabeleceu nenhum quantitativo. Da mesma forma, na minuta da resolução e parecer do Conselho Nacional, eles também não estabelecem. E tem uma lógica nesse sentido. Qual é a lógica? Na educação infantil, a criança avança em suas etapas de desenvolvimento conforme sua idade. Mesmo a criança sendo avaliada, essa avaliação não tem o propósito de reter ou promover a criança. Então, se eu não fechei a carga horária, não fechei o número de letivos, o que é que eu tenho que considerar na educação infantil? Os objetivos de aprendizagem, para cada uma das etapas da educação infantil que estavam previstas lá na base, que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular, no currículo de Sergipe. Isso, que são as competências e habilidades que todos já sabem, já conhecem, que cada uma dessas etapas possui. Então, eu, enquanto instituição, tenho que assegurar isso, esses objetivos de aprendizagem. Ou seja, verificar se a criança atingiu essas competências e habilidades previstas na etapa onde ela se encontra. Ela vai avançar. Qual é o compromisso institucional? Se isso não for alcançado, complementar lá no ano letivo de 2021. Podem ter certeza que o Conselho ele não vai estabelecer quantitativo de horas a ser trabalhado minimamente. Não vai. Ele vai exigir que esses objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Se eles não forem alcançados agora até o final de 2020, que essa instituição faça uma avaliação diagnóstica e complemente lá em 2021. Isso também não estou querendo dizer que vai pegar o programa de 2020 e integralizar o programa de 2021 para, em tese, trabalhar 2 anos letivos em 1 ano civil. Não é bem assim. Compreendem? Então, quando essa lei veio, ela flexibilizou a carga horária e o número de dias letivos para a educação infantil. No ensino fundamental, médio, modalidades e ensino superior, houve a flexibilização apenas no número de dias letivos. Como essas etapas da educação básica, fundamental, médio, modalidades, e lá no ensino superior, as aulas já estavam acontecendo, no caso da rede particular aqui em Sergipe, desde o dia 4 de maio, as escolas reorganizam, reelaboram os seus calendários escolares, considerando essas aulas virtuais. O ensino remoto, né, que está acontecendo, cumpriu a carga horária estabelecida na matriz curricular, eu já posso considerar como finalizado o ano letivo 2020. E começa o processo de matrícula para 2021. É assim que vai acontecer. Tá? Quando lá na lei ela sinaliza a possibilidade de um contínuo é o seguinte: eu vou pegar aquilo que ficou pendente em 2020 e vou acrescentar no ano 2021. Como é que eu faço isso? Com uma avaliação diagnóstica. Para perceber o que é que não foi apreendido em termos de objetivos de aprendizagem, dentro de competências e habilidades da série anterior, para poder levar esse aluno a esses objetivos da série posterior, sem que tenha deficiência. Há uma lacuna muito grande em algumas escolas que não voltaram.
nem de forma presencial, nem de forma virtual. Essas terão maior dificuldade de complementar. Aquelas que retornaram, mesmo sendo educação infantil, que não estava oficializado esse aproveitamento desses estudos de forma convencional ou de forma remota, pararam por completo, essas terão maior dificuldade. Mas não quer dizer que a criança não possa avançar. É tanto que lá na minuta de parecer e resolução do Conselho Nacional de Educação, eles recomendam a não retenção dos alunos, excepcionalmente no ano letivo de 2020. Que esses alunos prossigam os estudos, com essa possibilidade desse contínuo, não é? Então, o Conselho Nacional, ele sinaliza que o ensino remoto, ou a educação híbrida, que é remoto mais presencial, a integração dos dois, se estenda até o final do ano letivo de 2021. Está previsto, isso vai passar e isso vai ser complementado pelos sistemas. No nosso caso aqui de Sergipe, nós aprovamos a resolução número 8, foi a última que nós apresentamos aí, foi aprovado, alterando a resolução número 4. A resolução número 4 é uma resolução básica que regulamenta essas aulas não presenciais no sistema do Estado de Sergipe. Ela foi alterada pela resolução número 6 e recentemente pela resolução número 8. Inicialmente, ela previa apenas 25% da carga horária do curso de forma não presencial. A 6 veio, ampliou de 25% para 50%. E a 8 veio e retirou essa porcentagem. Então, eu posso trabalhar de forma virtual, ensino remoto, até a conclusão do ano letivo 2020. Esse foi o grande avanço que nós tivemos. Que, inclusive, nos cursos da área médica, conforme a Lei 14.040 sinalizou, eles poderão serem concluídos quando o aluno cumprir pelo menos 75% da carga horária de estágio, nessa parte personalizante. E o que é que nós fizemos? Transcrevemos aquilo, só que as escolas estavam inseguras com relação a cursos da área médica. E aí, na semana passada, nós aprovamos uma resolução, questão de ordem, regulamentando quais os cursos poderiam ser concluídos dessa área médica quando cumprido pelo menos 75% dessa carga horária de estágio. Isso também já foi aprovado. Tá? Então, nessa resolução número 4, com essas alterações, nós já estamos contemplando mais de 70% do que consta na minuta do Conselho Nacional da Educação. Então, aqui, quando ela for publicada, nós faremos uma readequação a essa resolução número 4. Então, todos os senhores poderão acessar na plataforma do Conselho, ela já está lá disponível, resolução número 4, última versão, que vai constar ela com as respectivas alterações sofridas através da resolução 6 e da resolução 8. Se não tiver entendido em algum dispositivo dela, é só me procurar que eu terei o maior prazer de esclarecer. Em síntese, seria isso, não é, que eu queria apresentar, o que Reni quer que eu faça uma síntese, de pontos mais relevantes com relação à minuta do Conselho Nacional de Educação que está sendo apreciada. É isso, Reni. Obrigado, Bosco. Parabéns, viu? Você agora se sobressaiu num resumido danado. Eu não sei se os colegas entenderam, mas existe aí com essa resolução diversas possibilidades. A escola pode, inclusive, principalmente a escola de educação infantil, utilizar uma parte do ano que vem para completar o que não foi bem aplicado em 2020. Em relação à educação infantil, não é avaliação, são os objetivos de aprendizagem. Isso aí, cada equipe técnica da escola é importante até que faça isso, para dar aos pais a tranquilidade de que em 2021 a gente está absolutamente recuperando qualquer tipo de déficit, vamos colocar assim, que ficou nesse período aí de pandemia. Então, existe até, né, Bosco, uma recomendação
da própria presidente, Maria Helena, do Conselho Nacional da Educação, que as escolas façam uma espécie de um reforço no contraturno. Eu estou imaginando que isso é uma recomendação mais voltada para as escolas públicas, mas as escolas particulares também, que quiserem, podem dizer aos pais, olha, vamos oportunizar em 2021 um período de diagnóstico, um período de avaliação, para verificar se qualquer aluno ficou com algum tipo de perda, né, de aprendizagem cognitiva, seja lá o que for, em relação ao que... Na verdade, vamos ter que fazer isso, porque as equipes, tanto da parte pedagógica quanto da parte que trabalha a parte comportamental, psicólogas, psicopedagogas, elas vão ter que verificar os alunos que, eventualmente, tenham perdas cognitivas, mas outros tipos de perda, né? Que não são apenas cognitivas. São perdas socioemocionais, relacionais com os colegas. Isso é muito mais frequente acontecer na educação infantil. Então, as escolas vão ter que, de uma certa maneira, se preparar para responder à sua comunidade, e o ano de 2021 permite que se faça esse tipo de complementariedade. A Rita Santana está me perguntando a gente aqui, Bosco, se quanto ao contrato de matrícula, a FENEM já tem algum modelo com possível alteração para o ensino híbrido. Eu vou dar minha opinião. Lá na nossa instituição, eu não vou fazer contrato nenhum para o pai optar por ensino híbrido ou o que quer que seja. A gente vai fazer um contrato igual ao contrato de 2020, apenas colocando que as aulas que nós estamos trabalhando são aulas presenciais que poderão ser trabalhadas de forma não presencial com a autorização dos órgãos competentes. Na hora que a gente coloca isso no nosso contrato, a gente está coberto. Porque chegar agora e abrir possibilidade do pai escolher, eu quero um contrato presencial, eu quero um contrato à distância, eu quero um contrato híbrido, vai ser a maior confusão. Pois não, Bosco? A Confenem está finalizando um modelo de sugestão de contrato para 2021. Nós já debatemos a minuta desse contrato, pedimos para que o departamento jurídico da Confenem viesse a fazer uma análise mais completa possível com essas possibilidades. É provável que essa semana, ou até no mais tardar, a próxima semana, eles estejam dando publicidade desse contrato. E aí nós repassaremos. Ótimo. Quando acontecer esse tipo de sinalização, Bosco, aí eu acho que é importante a gente chamar o doutor Gustavo aqui e fazer uma reunião com todos. A gente manda antes por e-mail para todas as escolas e depois a gente marca uma reunião para que o pessoal possa tirar qualquer dúvida desse modelo aí de contrato. Ok. Perfeito. A palavra continua franqueada para alguém... Sim, e tem um detalhe. Não sei se é sabido dos colegas que a educação infantil no município de Aracaju, ela é de atribuição, pelo menos o ordenamento jurídico dela, é de atribuição do COMEA, Conselho Municipal de Educação de Aracaju. Alguns outros municípios também têm os seus conselhos municipais, mas a maioria repassa ao Conselho Estadual a competência para instituir a regulamentação da educação infantil. Então, o Conselho Estadual, ele acaba regulamentando também a educação infantil para grande parte dos municípios do interior, que depois que Bosco completasse essa minha fala. Agora, para a capital, é o COMEA. E nós estamos tentando fazer gestão junto à professora Maria José, presidente do COMEA, está aí Belarmino, que é o vice-presidente do COMEA. Importante, Belarmino, que a gente faça gestão à professora Maria José, para que ela possa seguir nessa mesma linha de raciocínio do Conselho Estadual, em relação à educação infantil. Entendeu? Então, contamos aí com a sua participação importante lá no COMEA, de verificar junto com a professora Maria José, para que haja um afinamento
disso que o professor Bosco colocou agora com o que o Comé também pensa. Não é isso mesmo? Eu estive com a professora Maria José em uma reunião que o doutor Orlando Rochadel promoveu lá no Ministério Público, e nós estávamos conversando e vamos marcar, sim, uma reunião com os presidentes dos conselhos municipais de educação. Ela hoje está como coordenadora da União dos Dirigentes Municipais de Educação, dos conselhos municipais. Então, exatamente dentro dessa linha de pensamento, em regime de colaboração, para que possamos ter um alinhamento, um estreitamento entre o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais em algumas deliberações, quando, de fato, for oficializada essas diretrizes do Conselho Nacional, para que possamos até ter encaminhamentos únicos, não é? Para que não haja divergência. Inclusive, um dos aspectos que eu conversei com Maria José diz respeito a algumas instituições que possuem toda a educação básica, ensino infantil, fundamental, médio ou profissionalizante. E que essas escolas, quando adentram com um processo lá no COMEA, Conselho Municipal de Aracaju, elas têm que montar um regimento específico para a educação infantil, ou um projeto político-pedagógico exclusivamente para a educação infantil, e isso não está certo. Porque a escola, ela é única. Ela, se está ofertando toda a educação básica, o regimento não é diferente do regimento que vai tratar exclusivamente da educação infantil, nem também o seu projeto político-pedagógico. Então, nós vamos tentar ajustar um pouco esses entendimentos para facilitar a tramitação desses processos e também o entendimento por parte daqueles que dirigem escolas que tenham a educação infantil e os outros níveis da educação básica. Então, nós vamos tentar apurar isso aí direitinho e marcar essa reunião com a professora Maria José, e, se possível, ainda, durante este mês, a gente possa fazer uma reunião com todos os presidentes dos conselhos municipais, para, em regime de colaboração, a gente unificar os nossos entendimentos. É nesse sentido que nós vamos procurar fazer aí gestão com o COMEA. Chama atenção também para que os senhores, quando estiverem lendo, com relação ao que o Renan colocou, no que diz respeito aos objetivos de aprendizagem, observe o que está posto lá no artigo 3º, parágrafo 1º do artigo 3º, da resolução número 8, que nós acabamos de dizer que foi aprovado, que ela vai tocar exatamente dentro desses aspectos de responsabilização institucional. Ok, Renil? Obrigado, Bosco. A palavra continua franqueada, e nesse momento... Belarmino, presidente. Pois não, Belarmino. Olha, na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma reunião do COMEA. E aí eu já posso adiantar essa questão que João Bosco falou. Viu, Bosco? Ok. Eu já posso adiantar para que o Conselho comece já a pensar no assunto. Ok? Ok, obrigado, Antônio. Então, quinta-feira pela manhã, teremos reunião no COMEA. Obrigado, Belarmino. Nada. Então, ao mesmo tempo em que a palavra continua franqueada, se alguém quiser colocar no que ocorrer algum outro tópico, fique à vontade. Bom, não havendo quem queira mais se manifestar, eu quero encerrar a nossa reunião de hoje, somente relembrando aos colegas alguns pontos que nós colocamos aqui de possibilidade de próximos encontros nossos. Provavelmente quinta-feira teremos o contato com a equipe do governo, comitê, para ouvir uma possibilidade de data de retorno às atividades presenciais. Caso, assim que terminar a reunião, eu passo no grupo aí para todos, vou colocar no e-mail, pedir a Carlinhos da FENEM para mandar também o e-mail, resumindo o resultado desse encontro. Caso haja algo que ninguém deseja, mas algo que seja totalmente contrário às nossas ideias, eu
já marco e aviso a todos para o início da semana que vem uma reunião para outras deliberações. A gente fica aguardando que a Confenem possa nos trazer essa proposta de modelo de contrato, e aí, assim que fizer, a gente manda para o e-mail dos colegas, e aí, 1, 2 dias depois, marca uma reunião para que, junto com o nosso advogado, o pessoal possa tirar qualquer dúvida. Porque aí tem outro aspecto, Bosco, que eu não sei se essa proposta de contrato da Confenem, ela deve ter se preocupado, né? É com aquela Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, sim. Pouca gente está... Viu? Exatamente. Pouca gente está atento com isso aí, mas já empresas de construção de civil e outras já começaram a ser autuadas por descumprimento dessa lei. É uma coisa que a escola vai precisar se adequar, e o doutor Gustavo, nosso advogado, ele terá a oportunidade de também explicar a todos o que é prudente se colocar no modelo de contrato aí para preservar a segurança dos dados dentro de todas as escolas. Não é preciso que haja nenhum vazamento de dado para a escola ser autuada, não, viu? Basta os órgãos de fiscalização chegar lá na escola e perceber que a escola não tem, né, um termo bonito que eles chamam compliance, quer dizer, toda uma estrutura, um método de segurança de dados, a escola pode ser penalizada com multas pesadas. Então, para falar de contrato e matrícula, a gente fica no aguardo, Bosco, do pessoal da Confenem, indicar a proposta, eu falo com o Gustavo, a gente junta essas duas coisas e faz reunião com todos os colegas. Esse foi um dos itens que o departamento jurídico teve que parar para pensar um pouquinho como colocar nos dispositivos que sairão com proposta de contrato. Um outro item, antes de passar, que está no que ocorrer, não é? Algumas escolas me procuraram com relação à biblioteca escolar. Existe uma lei que torna a necessidade, a obrigação de que as escolas tenham uma biblioteca escolar. Essa lei, ela, quando foi aprovada, publicada, ela deu um prazo de 10 anos para a implementação das bibliotecas escolares. E esse prazo findou agora em maio de 2020. Só que lá tem um dispositivo que diz que os sistemas terão que regulamentar as bibliotecas escolares. E nenhum sistema até hoje do Brasil regulamentou, embora ela tenha vencido o seu prazo, que é 10 anos que foi dado para que as escolas implementem as bibliotecas, findou agora em maio. E o Conselho de Biblioteconomia está indo em escolas e notificando a escola por não ter um bibliotecário. Como é que eu vou exigir um bibliotecário se o sistema ainda não regulamentou? Então, eu tranquilizo a todos os senhores e senhoras, quando chegar o Conselho de Biblioteconomia notificando a escola, primeiro ponto é dizer, nós estamos aguardando a regulamentação do sistema no que diz respeito à implementação da biblioteca escolar. Implementação dessa lei que trata da biblioteca. Tá certo? Essa orientação que eu faço para os senhores. Bolso. Pois não. Uma pergunta, Bolso, rapidinho. É a partir de que série essa exigência da biblioteca? Todas as séries, todos os níveis de educação básica e superior, Milton. Ela não estabelece série, é educação básica, que pega infantil, fundamental, médio, modalidades de ensino superior. Entendi, obrigado. Ok? Reni, é com você. A palavra continua franqueada aí a todos os colegas. E, na verdade, se não houver mais manifestação, eu gostaria de agradecer. Reni, Cobrinha. Pois não, diga, Cobrinha, pois não. Duas coisas. Eu queria primeiro parabenizar Bosco. 40 anos que conheço Bosco. Eu nunca vi Bosco ser tão sucinto como hoje, né? Fiquei impressionado, Reni. Eu não acreditei. Eu digo, não, vem coisa aí pela frente.
Jair, depois de uma chamada que ele me deu no início, eu tenho que ficar pianinho, rapaz. Bosco, tá de parabéns hoje, viu? Você nunca foi tão sucinto na vida e bem sucinto, viu? Tá bom, obrigado. Muito bem. Segunda coisa, Renê, esse calendário, essa sugestão de calendário aí, já consertado com a sugestão de Roberto, vai estar disponível na FENEM quando? Amanhã. Amanhã, né? Beleza. Amanhã eu já mando para Carlinhos para ele mandar por e-mail todo mundo. Beleza, então, era isso. Muito obrigado, parabéns pela reunião, foi excelente. Valeu, obrigado, Cobrinha. Cobrinha, rapaz, é o seguinte, você quer ver Bosco amolecer? É dar muito serviço para ele. Ele agora está se vendo comendo um tampado lá como presidente lá do Conselho Estadual de Educação. Todo dia participa de não sei quantas reuniões e tudo, aí deixa o bicho mole. Então, não é porque ele está mudando, não, é porque ele não está aguentando, entendeu? Isso é verdade. Bem logo eu vi, porque eu nunca vi Bosco tão sucinto, só pode ser realmente trabalho demais. Valeu, muito obrigado, uma boa tarde. Viu? Olha, pessoal, nós começamos já a distribuir os protocolos impressos lá na FENEM. Então, as pessoas que ainda não tiveram oportunidade, podem passar lá na FENEM, instituição, e pegar lá tanto o protocolo que a gente elaborou, que a FENEM elaborou, como também o material que a Secretaria de Educação entregou para ser disponibilizado para cada escola sobre o novo currículo de Sergipe. Então, são esses dois materiais que já estão na FENEM lá, à disposição, horário comercial à disposição de todos. Ok? É de 8 às 12, né, Bosco? De 2 às 6, não é isso? 8 às 12, de 2 às 6, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Ok? Pessoal, só para terminar, dizendo o seguinte, que Roberta ainda está aí presente, não? Eu acho que Roberta já saiu, né? Eu fiquei muito satisfeito quando eu tive que dar uma passadinha hoje no shopping Rio Mar, e quando eu ia sair no shopping Rio Mar, que fui fazer um retorno ali na Coroa do Meio, aí vi lá uma placa de outdoor da campanha que a FENEM desencadeou aí com algumas escolas. Ficou muito bonito. E aí fiquei com ciúme, porque o de Roberta ficou na melhor posição de todos aí. Eu digo, peste. Logo que você CPA lá, aí eu digo, vou perturbar com Roberta. Mas ficou muito bonito, uma homenagem que nós fizemos aos professores. E assim, aqui nós temos diretores, coordenadores, mas tenho certeza que todos com espírito de professor. Então, fica aqui, da presidência da FENEM, a nossa saudação pelo dia de quinta-feira, dia 15, dia do professor. A gente... Uma frase que eu nunca me esqueci, não sei quem é o autor, mas muito bonita, que diz que todo professor um dia já foi aluno. Ponto. Os melhores continuam sendo. Então, essa pandemia nos mostrou quanta coisa a gente tem para aprender ainda, né? Quanta coisa a gente tem que buscar, se reinventar, para poder continuar com essa fibra, com essa garra aí de sermos educadores. Valeu? Então, transmitam a todos os professores de suas instituições as nossas felicitações e rezar mais uma vez para Deus, para que permita que os nossos pimpolhos lá, os nossos alunos, possam retornar às nossas instituições, porque sem aluno não existe escola de hipótese alguma. São mausoléus de parede armada lá, e a razão de ser são os nossos alunos. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, professor Bosco, pelos esclarecimentos e a presença de todos. Grande abraço. Eu que agradeço. Abraço a todos, viu? Tchau.